nos tranquilizando, abrindo os nossos corações para conversar um pouquinho com Jesus, Ele que está de braços abertos para nos receber, para retirar de nós alguma coisa que está nos incomodando, nos deixando mais leves, mais tranquilos, em sua santa paz. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa mãe também, né? Nos abençoa, nos acariciando com muito amor. Cumprimentamos também o nosso anjo da guarda, os mentores amigos que aqui estão, e dizemos de todo o nosso coração ao Criador: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que bom estarmos reunidos novamente, né? Sempre em nome de Jesus. É Ele que nos garante que estejamos bem. Só Ele pode garantir isso. Ele e o Criador, né? Através dos seus emissários, dos nossos irmãos espirituais, né? Assim como tem os irmãos espirituais que atuam em nós, nos auxiliando nas curas, nas nossas melhoras, e muitos irmãozinhos desencarnados que vêm aprender sobre o Evangelho também. E é uma quantidade maior do que a de encarnados, né? Se nós somos 30, 40, eles são 100 ou 200. Né? Então a gente tem um carinho especial por eles também, que estão aprendendo junto conosco, né? O Evangelho da Noite fala que não separar o que Deus juntou. Os fariseus, chegando-se a Jesus, pergunta para ele se era lícito dar carta de divórcio à mulher. E Jesus fala a eles: aquilo que Deus juntou, o homem não separa, não deve separar, né? E os fariseus tornam a Jesus. Mas Moisés mandou que se desse carta de divórcio. Jesus torna. Moisés disse isso, que se desse essa carta, por causa da dureza de vossos corações. O Criador não disse que quando juntasse dois, que esses dois se tornassem um só, quando duas carnes se juntassem, que se tornasse uma carne só. Então vejam que responsabilidade passava para eles, e passa para nós também, né? A união, ela tem de várias espécies. Aquela que é programada pela espiritualidade, que é a melhor que existe, e aquela que vem de paixão, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, o homem, olha que mulher linda, né? O homem, a mulher olha para o homem e fala: esse cara eu quero ele para meu marido, né? Já perceberam que isso é uma armadilha? É uma armadilha preparada pela natureza, né? Você vê que os insetos, eles são atraídos pela perfume das flores, né? Também é uma armadilha. Por quê? Eles vão sentindo aquele perfume e vão até lá, sugar o néctar da planta. No entanto,
nas suas asas, no seu corpo, eles carregam a sementinha das plantas, né? Elas forneceram esse perfume e o mel para que os insetos viessem e levassem a semente de suas plantas para outros lugares, não é assim? E no caso do homem, a mulher, é a mesma coisa. A mulher perfumada, linda, enche os olhos do homem, né? Então, ele faz tudo, vira um bobão para conquistar ela, né? É assim que acontece. E a mulher também, quando cisma que quer um homem, ela dá em cima dele até conseguir, né? Mas isso é uma paixão, é uma atração física, que muitas vezes não vai dar certo, né? Pouco duradoura. Pela falta de Deus, essa união deixa de ser duradoura. Mas quando a união é preparada pela espiritualidade, endossada pelo Criador, às vezes o homem nasce na Espanha, a mulher nasce no Chile, vão se encontrar lá no Peru ou aqui no Brasil, né? E a coisa dá certo. Por quê? Estava programado lá na espiritualidade para esse casamento ser duradouro. E aí, se há Deus nesse casal, maravilha. Se não há, mesmo assim, eles vão continuar juntos com muita dificuldade, um dando cabeçada no outro, um falando mal do outro, mas vão continuar juntos, né? Falta Deus. Quando Deus está nesse casal, aí não tem mais cabeçada, xingamentos, né? Um enxerga que o outro é o ideal para ele, né? O ideal não existe, porque o ideal seria o perfeito. E quem é perfeito aqui? Nós não encontramos a pessoa perfeita. Nós é que temos que dar um jeitinho para aceitarmos ela do jeito que é, né? E vice-versa. E a armadilha continua. Aí é pela necessidade da multiplicação dos seres. É uma armadilha perfeita, né? Aí, pai e mãe querem ter filhos e tem os filhos, né? E às vezes os filhos dão um trabalho danado. Às vezes não, sempre dão, né? Mas estão juntos, né? Tem que criar esses filhos. Se for só por aquela paixão, é perigoso haver a separação e os filhos sofrem com isso, né? Se bem que eles também não são espíritos inocentes, mas vieram a essa vida para aprender, para se aperfeiçoar. Isso depende de quem? Dos pais, né? Hoje passa-se essa obrigação para os professores. Não funciona. Os professores estão lá para ensinar a ler, escrever, né? A educação, as orientações para o futuro depende dos pais, né? Mesmo assim, os pais continuam errando, porque os pais também não são perfeitos. Eles ensinam os filhos a levar vantagem, a ser bons, ser o melhor possível, mas esquecem de mostrar para eles a moral cristã, os caminhos que levam a Deus, que nos conduz com sabedoria, com amor, né? Os pais erram. Eu errei muito, mas eu também estava aprendendo. Eu ainda erro, mas eu ainda estou aprendendo. Todos vocês, todos nós, né? É bom a gente pensar assim, porque senão a gente fica se cobrando dos nossos erros passados. Os nossos erros passados passaram. Não tem como consertar. Daqui para frente podemos fazer melhor, né? Então vamos aproveitar esse aprendizado, colocando sempre Jesus como nosso mestre. O que faria Jesus no meu lugar, né? Aquilo que predomina em nós ainda
é o egoísmo e o materialismo, né? Nós queremos tudo de bom para nós. Nada disso vai me fazer bem, nos fazer bem. Mas nós queremos toda a materialidade possível, nós queremos. E nada disso vai nos fazer bem. Os nossos tijolinhos são bons quando são enviados para o céu. Cada benefício que fazemos é um tijolinho que nós enviamos para nossa construção lá, né? Então é bom a gente pensar isso. O Espiritismo nos esclarece que fora da caridade não há salvação. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, se eu der um pãozinho para aquela pessoa, ela é um sustento pelo menos para hoje. Talvez ela consiga viver até amanhã, né? E quem sabe amanhã ela consiga outro pãozinho, né? Às vezes é bom a gente estar de olho em todos os acontecimentos na vida da gente. Muitas vezes passa pela gente a oportunidade de fazer coisas boas. Até tem um orador que fala que passou, eu não posso consertar o meu passado. Ele passa por um lugar, uma senhora está com um filhinho no colo e pede um dinheiro para ele para se alimentar. Ele quis nem saber, foi embora. Chegando lá na frente, ele falou, mas espera aí, custava eu ter dado algum dinheirinho para aquela mulher? Ele volta e dá o dinheirinho para a mulher. Aí ele sai aliviado. Ele fala, eu não modifiquei meu passado? Ele passou por ela, não fez nada, voltou e fez. Então, nosso passado às vezes tem cura, tem jeito de ser modificado. Se nós ofendemos alguém, nós temos possibilidade de resolver isso, voltar lá e fazer alguma coisa de útil para essa pessoa, pelo menos se desculpar, no mínimo, né? Porque nós, sem querer, às vezes ofendemos as pessoas. E isso não é bom para a nossa consciência, que depois ela cobra, né? Uma das coisas que atrapalha a nossa vida também é o imediatismo. É responder na lata, né? Tudo que acontece a gente apumba, responde. E às vezes a gente se dá mal. Tem uma história de um senhor, ele é um sitiante. E numa manhã seguinte a vizinhança veio lá nele e fala, senhor, roubaram o seu cavalo. Ele fala assim, vocês viram os ladrões? Não. Então é melhor pensar que o cavalo saiu da cocheira. Eles falaram que era uma desgraça ter sido roubado o cavalo. Falou, é melhor pensar, não na desgraça, mas que o cavalo saiu da cocheira. Passado 15 dias, o cavalo retornou e trouxe com ele mais 12 cavalos selvagens. Aí a vizinhança falou, olha, não era uma desgraça mesmo, era uma bênção. Ele falou, espera aí, a bênção é algo meio precipitado. Vamos dizer que o cavalo voltou. Passado alguns dias, o filho dele, amansando aqueles cavalos, caiu de um cavalo e quebrou as duas pernas. Lá vem a vizinhança. Senhor, não era uma bênção mesmo, era uma desgraça mesmo, né? Fala, novamente vocês estão julgando apressadamente. Vamos dizer que não é uma desgraça, vamos dizer que meu filho quebrou duas pernas. Passado alguns dias, estourou a guerra. E todos aqueles jovens daquela vizinhança foram convocados. E o filho dele não, porque com as duas pernas quebradas, né? E lá vem ele falando, então foi uma bênção. Qual é a lição disso daí? E continua, né? Qual a lição? Que a gente está sempre achando uma coisa que é assim e não é, né? Quase tudo que nós calculamos é diferente. Precisamos raciocinar um pouco mais, pensar um pouco mais, para a gente não estar errando muito, né? É o caso daquele senhor
que a mulher pediu um dinheirinho para ele, para ela, para a criança, e ele foi embora. Se ele tivesse pensado, se ela está pedindo é porque ela está com fome, tem a criança, né? E vamos auxiliar, né? Não, a primeira reação dele foi, deixa para lá e vamos embora. E ele conta mais coisas, vai contando 3 coisas gravíssimas, muito sérias que aconteceu com a vida dele, e no fim ele fala assim, aquele senhor dessa história que eu estou falando sou eu. Tinha acontecido com ele, né? Era um orador que já tinha compreendido essas coisas. Então é bom a gente estar sempre de antena ligada nos acontecimentos, sem tomar decisões precipitadas, né? E voltando à união, nós temos que aprender a estar bem com o outro da forma que ele é, que o outro é. Nós não conseguimos mudar o outro, mas conseguimos mudar a nós mesmos, né? Se nós percebemos, ou o outro, o cônjuge, fala que nós temos um defeito, vamos tentar corrigir em vez de brigar, né? Tentar mudar um pouquinho, aí ele vai perceber que nós mudamos, vai mudar também. Talvez ele não tenha a sabedoria que nós temos hoje, que nós estamos aprendendo hoje. Mas com o nosso posicionamento, com as nossas atitudes, o outro muda também. Porque se eu deixo de atirar pedra, ele deixa o outro deixa de se defender e para de atirar pedras também. Não é bom? A minha mulher não é santa, não. Ah lá, ela está ouvindo. Mas eu digo, ela é uma santa sim. Desde que eu parei de ver os defeitos dela. E vice-versa. E aí a gente vive como 2 santos. Ó. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por esses instantes, certos de que a espiritualidade vem trabalhando em nós da melhor maneira possível. E nós só temos que agradecer. Agradecemos ao nosso anjo da guarda, aos mentores amigos presentes, a Maria de Nazaré, a Jesus, ao nosso Criador. Só agradecemos e pedimos para que os ensinamentos de Jesus façam morada em nossos corações. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.